Olá, turma, tudo bom? Dando continuidade ao assunto de mudanças de estado físico dos materiais, vamos lá. A aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa característica dos materiais e poderem fazer uma mudança de um estado físico para o outro, né? A gente sempre utiliza a substância água como exemplo mais prático, né, para a gente poder exemplificar a vocês. Vamos lá. Mas antes, lembrar aqui de vocês o seguinte: a atividade que eu solicitei na semana passada sobre essas questões das páginas 18 e 16. Espero que todos já tenham feito. Não esqueçam, eu vou cobrar essa atividade no caderno. Veja só são 3 questões, são fáceis, é só você ler o material e responder. Não tem complicação não, tá bom? Aqui, pessoal, só remetendo um pouquinho que a gente estudou em sala sobre as mudanças de estados físicos dos materiais, né? Os materiais eles podem passar de um estado físico para o outro quando há uma alteração na condição do ambiente que está, ou seja, a temperatura, né? E vocês viram também que lá na semana, no início das aulas, né, que eu coloquei para vocês aquele exemplo da cidade de La Paz, que fica a uma altitude de 3.600 metros. Por que que é importante falar isso? Porque os experimentos que é colocado aqui são baseados na temperatura ambiente a nível do mar. Por que isso? Porque a pressão atmosférica que incide sobre a superfície da Terra, ela muda de acordo com a altitude, ou seja, de acordo com onde a posição que você se encontra em relação ao nível do mar. Ao nível do mar, a água entra em fervura, ou seja, ela começa a ferver a partir de 100 graus Celsius. Mas eu lembro que eu falei isso para vocês, se tivermos que ferver uma água lá na cidade de La Paz, que é 3.600 metros de altura, eu não vou precisar de 100 graus Celsius. Ela vai ferver a 87 graus Celsius, mais ou menos. Isso é uma variável, tá, gente? Não quer dizer exatamente isso, mas pode variar. Mas sabemos que ela precisa de menos temperatura. Por quê? Porque lá a pressão já não é tão grande quanto aqui embaixo, na superfície do mar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente está a uma altura de mais ou menos 90 metros do nível do mar, aqui em Barra do Corda. Não sei se vocês sabem disso. Mas a gente está não muito alto em relação ao nível do oceano, por exemplo, da cidade de São Luís, que é mais próximo de nós aqui. Bom, aqui tem esse gráficozinho que vocês mostram, que vocês veem, os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso ou vapor, né? Lembra daquela aula também que eu dei a vocês. Bom, isso aqui vocês já sabem muito bem. É uma questão de identificação. Que se um líquido está no estado sólido, vamos utilizar sempre a substância água aqui na aula, tá? Quando que a água se encontra no estado sólido? Ele está em formato de gelo, né? Então imagina um cubo de gelo. Se ele começa a derreter, ele começa a entrar no estado de fusão. A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre isso, tá? E assim por diante. Se a água, que ela está no outro estado líquido, ela começa a ser fervida, né, a sofrer uma alteração, ou seja, muda uma alteração na condição do ambiente onde ela esteja, aumentando a temperatura. O que que vai acontecer? Ela vai vaporizar, ela vai criar bolhas e, consequentemente, vai estar se evaporando, tá? E assim sucessivamente. Vocês podem ver que cada mudança de estado tem a sua identificação. Bom, esse gráfico aqui mostra para vocês é, a condição em que se encontra a característica do material em cada estado físico da matéria. Por exemplo, um sólido. Qual é a quantidade de espaço que ele ocupa? Ele ocupa sempre a mesma quantidade de espaço, porque a quantidade de espaço dele é definida. Lembra do apagador que eu coloquei? Eu disse para vocês, o apagador em qualquer local onde ele é colocado, em qualquer recipiente, ele vai continuar ocupando o mesmo espaço, porque ele é sólido. E a sua forma também é a mesma, vai continuar sempre a mesma, ou seja, o apagador não altera o seu tamanho, não fica achatado, nem estica, dependendo do local onde é colocado. A forma dele sempre é a mesma. E no estado líquido, a substância líquida, né? Vamos partir sempre pelo exemplo da água, a gente está utilizando aqui. A quantidade de espaço que ocupa é definido? Sim. A gente sabe a quantidade de água. Eu até falei a vocês do recipiente de 1 litro, né? A gente já fala 1 litro de água, a gente já sabe que aquele recipiente cabe 1 litro de água. Agora, a forma do líquido. Tem como a gente dizer que é a mesma forma em qualquer recipiente? Não. Se você colocar uma água dentro de 1 litro cilíndrico, a água vai ficar no formato do recipiente cilíndrico, né? Se você colocar dentro de um prato
né? Dependendo do tamanho do prato, né, gente? Se for uma quantidade de 1 litro d'água, né? Mas ela vai ficar acompanhar o recipiente daquele prato, a superfície daquele prato. Ou seja, a forma que a água vai se comportar vai depender do recipiente da qual ela está sendo colocada. Então, não tem como a gente definir a forma que a água vai ficar, entendeu? E o gasoso? Tanto na quantidade quanto na forma, a gente não tem como definir. Eu até expliquei para vocês em sala do perfume. O perfume que se instala pela sala. A gente não tem como imaginar que espaço ele está ocupando e nem a forma. Também, se você for colocar, por exemplo, o ar dentro de um balão, o ar vai acompanhar o formato do balão. Se o balão for redondo, vai ficar redondo. Se for um balão quadrado, vai ficar quadrado e assim por diante, ok? Isso aqui é só apenas uma pequena revisão do que foi dado antes. Bom, e o que vem a ser a fusão e a solidificação? A fusão é a passagem de um material do estado sólido para o líquido, enquanto a solidificação é a passagem do material do estado líquido para o sólido. Pessoal, isso aí está na página do livro, na página 18. Eu espero que todos estejam com o livro em mão. Se não tiver com o livro em mão, dá uma pausazinha, pega o livro e abre lá na página 18. Tudo que está aqui é a mesma coisa que está no livro. Eu fiz questão de copiar o texto e até mesmo printar a capa, a página do livro e colocar aqui no material, para que vocês possam já ir fazendo uma identificação não só de leitura, como também visual do material de estudo, tá bom? Então, a fusão, decore isso daí, é a passagem de um material do estado sólido para o líquido. Lembra do cubo de gelo derretendo. Ao alcançar sua temperatura de fusão, que é de 0 graus Celsius ao nível do mar, sempre o livro vai colocar essa referência, tá, pessoal? A nível do mar. Tudo que a gente falar em termos de graus, quantidade de graus é necessária para alterar a mudança, é sempre falar em nível do mar. Por quê? Porque a pressão atmosférica influencia bastante nessas alterações. Se você, como o exemplo que eu dei agora há pouco, da água, se você for ferver uma água lá na cidade de La Paz, no México, que fica a 3.600 metros a nível do mar. Então, lá no alto, se você for ferver uma água, não vai ser necessário 100 graus, tá? Lembra sempre desse exemplo. A pressão atmosférica que incide sobre a Terra, ela implica diretamente nessas alterações de estado físico da matéria, tá bom? Beleza, então. O gelo, ou seja, a 0 grau, a água ela começa a se fundir. Ela muda do seu estado sólido, né, e passa para o líquido. Ou seja, o gelo está sofrendo uma fusão. Se a água pura, líquida, for colocada no congelador, sua temperatura diminuirá e ao atingir a temperatura de solidificação, que também é de 0 graus, ao nível do mar, iniciará a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, voltando a ser gelo. Tá bom? Acompanhe no livro na página 18. Ao exemplo do gelo. Vaporização. Na página 19. O que é vaporização? Existe até uma certa confusão. Às vezes a pessoa fala vaporização e evaporação. É diferente, a gente vai entender aqui agora. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Essa transformação pode ocorrer de duas maneiras. Olha aí, ó, por evaporação ou por ebulição. A evaporação ocorre de maneira lenta e gradativa. O exemplo do buraco de água aí, cheio de água no meio da estrada. Vocês percebem que aquela água que acumula na estrada, ela vai sumindo aos poucos. Olha a água aí na frente do nosso colégio, né? Ela está aí há dias, às vezes acumulada aí, mas ela vai secando aos poucos, ela vai evaporando, tá? É um processo lento e gradativo. À medida que vai passando o tempo, ela vai sumindo ali, ela vai evaporar. Como que ela evapora? Pelo sol e também pela filtração na terra. Como a terra está bastante encharcada, ela não some toda de uma vez, tá? Está chovendo muito, então a água se mantém por um tempo, um período ali acumulada, mas ela vai evaporando pelo calor do sol. Como não está fazendo muito sol, o tempo está muito nublado e chovendo de vez em quando, por isso que ela consegue se manter bastante tempo ali acumulada, ali na frente da escola. Mas ela está evaporando lentamente, tá ok? E alguns fatores podem influenciar na velocidade da evaporação, como a temperatura do ambiente, a existência de vento, a extensão da superfície do líquido e a umidade do ar, né?
Exemplos de evaporação são observados na secagem de roupas ou de uma poça d'água. Vocês podem perceber que a roupa, quando você põe para secar, ela não seca de uma hora para outra, não é minutos, é horas, né? Às vezes leva um dia inteiro e não seca bem, dependendo do dia, né? Como agora. O dia hoje está nublado, está serenando, está frio. É lógico que uma roupa estendida ao sol ela vai demorar um determinado tempo para poder secar, porque é muito lento, que a água dela vai se evaporando. Os seres vivos também perdem água para o ambiente pela evaporação do suor do seu corpo e durante a respiração. Nós somos seres vivos, né, gente? A gente também sua, não sua? Então a gente está também evaporando o líquido que nós temos dentro do nosso corpo, ok? A ebulição. A ebulição ocorre de maneira mais rápida que a evaporação. Por exemplo, a água, ao ser aquecida sob uma chama, em determinado momento atingirá sua temperatura de ebulição, que é de 100 graus, ao nível do mar. Lembre sempre disso, tá, gente? Todas as medições são feitas a nível do mar, passando de um estado líquido para o estado gasoso ou vapor. Lembra dessa diferença que a gente falou lá atrás nas outras aulas, tá bom? Então, a ebulição é o momento, é o ponto exato que a água começa a ferver, tá? Ela começa a criar vapor a partir dos 100 graus Celsius. E a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, a água que está presente no ar, no estado gasoso, ao entrar em contato com uma superfície mais fria que ela, né, passa para o estado líquido, ou seja, sofre condensação. Esse copo de suco, por exemplo, supõe que ele está gelado, tá? Esse suco está gelado. Então, veja que em volta do copo surgem algumas bolinhas de água que chega até às vezes a escorrer pelo copo. Então, isso aí é um exemplo de condensação. O resfriamento do copo, o vidro, né, que se resfriou muito rapidamente com o líquido que está gelado dentro dele, vocês percebem que cria aquela, às vezes você consegue perceber aquela fumacinha, né? Que aquilo ali é o quê? É a água sendo vaporizada. E aí o que acontece? O clima, ou a própria a superfície do copo sendo um pouco mais fria do que a substância que está dentro, ele permite um pouco mais frio, não, um pouco mais quente, a diferença de temperatura. Então ela vai permitir que o líquido, né, se condense, ou seja, ele entrando em contato com uma outra superfície que não está na mesma temperatura, então permite que haja tipo esse suor, né? É um suor que vira líquido novamente, né? Aqui nós temos a sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, tá? Por exemplo, a água do estado sólido presente nas geleiras podem sofrer além de fusão. O que é a fusão? É o derretimento do gelo, não é isso? Lembra lá, primeiro exemplo lá, fusão é o derretimento do gelo. Sublimação, que é a passagem do estado sólido para o vapor, passando para a atmosfera diretamente de forma sólida para o gasoso. O mesmo exemplo, gente, é o da geladeira. Quando você abre a geladeira, imagine uma geladeira fechada. O que está ocorrendo lá dentro? Está se refrigerando. Então ela está bem gelada. Tem geladeiras que acumulam gelo lá dentro, porque está muito frio. E o ambiente externo da geladeira não é no mesmo, claro, né? Você está num ambiente normal, num ambiente natural. E aí, de repente, você abre a geladeira. Percebe-se aquela fumaça. Aquilo ali não é fumaça, é só para simular, para vocês entenderem, enxergar aquele vapor de água que sai de dentro da geladeira. Isso ocorre aí, é um exemplo de sublimação, porque sai já em contato direto com a temperatura de fora e aí ele já vira vapor imediatamente, porque a diferença de temperatura de interior da geladeira para fora da geladeira é muito grande. Então, já transforma do gelo para o vapor instantaneamente. Então, esse é um exemplo de sublimação. Por que ele está falando que aqui está ocorrendo tanto sublimação quanto a fusão? Porque o gelo ele está sofrendo ali uma incidência de luz solar. O Sol está derretendo o gelo, ao mesmo tempo que sublima, ou seja, sai o vapor diretamente do gelo, da transformação do sólido para o vapor, o gasosa, assim como também há o derretimento, que é o processo da fusão, tá bom? Um outro exemplo aí que vocês estão vendo embaixo é o gelo seco. O gelo seco é um material formado pelo resfriamento do gás carbônico até a sua solidificação.
Quando esse sólido é aquecido até uma determinada temperatura, ele passa diretamente para o estado gasoso. É muito curioso, né, gente? O gelo seco. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento sobre gelo seco, pesquise lá no canal do Manual do Mundo como é fabricado o gelo seco. É bem interessante esse vídeo lá, viu? Mudança de estados físicos dos materiais. De maneira geral, uma das causas da passagem de um material de um estado físico para outro é o aumento ou a redução da temperatura desse material, certo? Quanto não há variação de pressão. Por isso que eles sempre se colocam a nível do mar. É sempre utilizada essa referência. Se você disser assim, quando que a água ferveu? Foi a 100 graus. Então está a nível do mar. Mas se você for fazer um teste de fervura de uma água ou um líquido, lá numa altitude de 3.000 metros é diferente. Então, como que a gente vai ter um padrão? A gente tem que ter um padrão para saber que no nível do mar vai ser sempre a mesma pressão. E é mais fácil saber onde é que é o nível do mar, né? Aí, se você for subir uma montanha ou um determinado local que é mais alto a nível do mar, você não vai ter uma certeza, uma precisão. Se a pressão ali é ideal, é igual para qualquer outro experimento que for feito, repetido em outro local. Então, por isso que eles tomam como referência o nível do mar, que é igual para todo mundo. Todo mundo vai fazer a mesma medição a nível do mar e vai encontrar esses valores. É claro, depende muito da pressão. Por isso que ele fala que há essa variável. Mas entenda, a 100 graus Celsius da água, que ela necessita para entrar em ebulição, é a nível do mar. Tudo é calculado ali nessa referência, tá bom? Aqui nós temos vendo o ciclo hidrológico, né? Na página 21 do livro. O ciclo hidrológico mostra para vocês aí que a água existente na superfície da Terra sofre a evaporação. Olha lá, a evaporação, tá vendo? A água dos rios, dos oceanos, estão recebendo incidência do sol, dos raios solares, ao mesmo tempo ela está evaporando lentamente e gradativamente, tá? E a água, juntamente com a respiração dos seres vivos, né? Vocês podem ver alguns exemplos animais aqui, passa para a atmosfera. Ou seja, fatores como a incidência dos raios solares e a ocorrência de ventos também podem intensificar esse processo. Não somente os raios solares, como também os ventos, tá, gente? Depois, a água no estado gasoso, onde é uma região mais alta da atmosfera que apresenta temperaturas mais baixas, lá em cima é mais baixa a temperatura, forma-se algumas pequenas gotas, né? Essas pequenas gotas de água líquidas continuam suspensas formando as nuvens. E aí por isso que as nuvens são formadas. Essas pequenas gotas de água se unem, formando gotas cada vez maiores, até o ponto que elas se precipitam, ou seja, começa a chover. E dependendo das condições da pressão e temperatura, pode ocorrer também uma solidificação dessa água, gente. E aí o que ocorre? A formação de granizo. Granizo, tem muita gente que chama de granito, não é? Granizo. O granizo são as pedras de gelos que dá essa chuva. Às vezes cai pedras, já a água já cai em formato de gelo, né? Um estado sólido. E é muito perigoso essa chuva. Não sei se vocês já viram nos jornais quando ocorre isso. Bom, dando continuidade, nas geleiras também, além da fusão, lembrando, geleiras lá no pico da montanha, né? Ela cria gelo. Há o processo da sublimação, ao mesmo tempo que ocorre também a fusão. Ele vai derreter, né? Então, essa água que solidificou lá em cima, ela também vai voltar para o seu estado líquido, né? E assim ela vai retornar para a superfície da Terra e abastecer os reservatórios, os rios, os oceanos, né, lagos, tudo mais. Além disso, no solo, a água pode também se infiltrar, como vocês podem ver aqui embaixo, ela se infiltra, chegando até formar lençóis d'água, tá? Onde a gente consegue obter uma água filtrada, né? Limpa, porque ela já passou pelo processo de filtração sobre a terra, né? Sobre a superfície e as camadas da terra, e aí forma lençóis d'água, né? Os que a gente chama de lençóis freáticos. Dali a gente consegue extrair uma água mais potável para o nosso consumo. Bom, basicamente, pessoal, para fechar esse assunto sobre a mudança de estados físicos e o ciclo da água, eu quero que vocês respondam a atividade da página 22, as questões 1 a 4. Lembrando, não precisa copiar as perguntas, basta apenas
escrever as respostas no caderno. Eu vou cobrar essas respostas na próxima aula, tá, gente? No próximo encontro. E aqui tem uma dicasinha de como você pode fazer. Apenas colocar o assunto, a data do dia da aula, e colocar a questão 1 e sua resposta, e assim por diante. São 4 questões, são fáceis, bem simples e dá para vocês fazerem direitinho. A partir das próximas aulas, a gente vai ver sobre a outra transformação física, né? Aliás, transformação física não, sobre a outra transformação que os materiais podem sofrer, que são duas, né? Que é a transformação física e a transformação química. A partir de então, das próximas aulas, a gente vai ver esse tipo de transformação, que é bem legal também, tá? Pois tá ok, gente. É só isso por hoje. Um abraço e até a aula. Valeu!